Eu tinha grandes expectativas com relação a esse filme, porque eu sou facinha com ficção científica. O filme seria protagonizado pelo Robert Pattinson, que é um ator sensacional, e dirigido pelo Bong Joon-ho, o mesmo diretor de Parasita. Então, assim, eu tinha expectativas altíssimas sobre esse filme. E esse foi o meu primeiro erro. Lá pro final do vídeo vocês vão entender por quê. Mas se você não sabe do que eu estou falando, vamos à premissa. Nós vamos acompanhar aqui o Mickey Barnes, que é um cara sem muita perspectiva de vida, porque ele está devendo a Deus e o mundo, e se alista numa missão para uma nave colonizadora como um descartável, que é alguém que vai participar de missões perigosas, suicidas, arriscadas e morrer diversas vezes. Em linhas gerais, essa é a premissa do livro. E do filme também, né? Se você não me conhece, eu sou Catarina e esse aqui é o Para Ler Melhor. Primeira questão que surgiu na minha cabeça. Por que Mickey 17 ao invés de Mickey 7? Porque para o diretor, seria mais dramático que o Mickey morresse 10 vezes mais, antes mesmo de o filme começar. Inclusive, as primeiras mortes do Mickey estão alinhadas com o livro, só que das versões 13 à versão 16, os Mickeys são apenas ratos de laboratório, porque eles são submetidos a experimentos biológicos com risco de radiação e outros horrores. E o filme coloca um grande foco nas reimpressões dele, para deixar muito claro para quem está assistindo como é fácil substituí-lo. O livro não vai tão longe, né? No livro a gente vai até a 6ª reimpressão e a Nasha ficou com os Mickeys enquanto eles morriam no laboratório, mas ela não o embalou em um tanque de morte como no filme. Então, além disso, aquela cena que já está no trailer do filme, né, que o Mickey, enquanto conserta a nave, ele perde a mão, essa cena não existe no livro. Então, assim, essas são algumas primeiras diferenças já entre o filme e o livro. Ah, e caso você não tenha percebido, eu vou falar muitos spoilers aqui. Então, se você ainda pretende ver o filme ou pretende ler o livro e se incomoda com spoilers, eu recomendo que você não continue nesse vídeo, tá? Falando um pouco sobre o tom do livro. O livro, ele tem um tom mais introspectivo, porque foca muito nas crises internas e nos dilemas existenciais do Mickey, né? E o filme, ele tem um ritmo muito mais dinâmico, de ação e aventura, o que resulta em uma experiência muito mais voltada para o entretenimento mesmo. No livro, existe um forte aprofundamento na psicologia do Mickey, explorando as reflexões que ele faz sobre identidade e propósito. Já o filme, ele se preocupa muito mais em mostrar os outros personagens, até para poder enriquecer a trama e oferecer diversas perspectivas sobre a história. Falando sobre as origens do Mickey, no livro, o Mickey é um historiador desiludido. Então, assim, ele tem um certo peso intelectual e uma visão crítica sobre o mundo ao seu redor. No entanto, no filme, ele é muito mais prático e ele não é um intelectual, ele é um trabalhador braçal, alguém que não é tão qualificado e que faz o que é preciso para sobreviver naquele ambiente. Então, assim, no livro, o Mickey, ele tem uma postura muito mais imediatista. E aqui ele arrisca a vida, né, várias vezes, e a cada perda de vida que ele tem, ele está fazendo aquilo por pura sobrevivência. E essa nova perspectiva, ela traz uma camada de urgência e de realismo à história. Ao mesmo tempo em que perde um pouco da profundidade em relação à identidade, que é o que acontece no livro. Mickey 8 versus Mickey 18. No filme, o Robert Pattinson desenvolve tão bem as personalidades do Mickey 17 e o Mickey 18 que só de olhar você já consegue identificar quem é quem. Enquanto o 17 é inseguro, ele tem uma dicção meio ruim, é medroso e até sensível, o 18 é o oposto. O 18 ele é muito seguro de si, ele é muito agressivo, tanto é que ele tenta matar o 17, tenta matar o Marshall e tenta matar o Timo também. Então, assim, no livro não existe um grande contraste entre o Mickey 7 e o Mickey 8. Eles são muito parecidos. O que diferencia eles é basicamente o tempo de experiência, porque o Mickey 7, assim como no filme, né, fica pouco mais de um mês sem fazer backup das suas memórias. E no livro explica bem certinho por que ele faz isso. Então,
Quando o Mickey 8 é criado, ele não recebe esse 1 mês e pouco de memórias. Então, no livro, ele é um pouco mais inocente por conta disso. Mas a diferença da personalidade dos dois é bem sutil. Inclusive, no livro, o autor usa o mesmo tom narrativo para ambos. E no texto apenas é sinalizado quem é quem. Falando um pouco mais sobre outros personagens, a Nasha, no livro, ela é piloto, e no filme ela é segurança. É uma mudança pequena, sim, mas por quê? Exatamente, o diretor resolveu mudar a profissão dela. No livro, ela e o Mickey se comunicam através de um sistema de mensagens instantâneas que aparecem na retina, que chama de ocular, e isso não existe no filme. Eu queria ter visto isso, sabe, na tela do cinema para ver como é que seria, né? Falando sobre a Kai, que no filme é Kai, mas no livro se chama Katy Shane, tem uma grande mudança, porque no livro ela é quem dedura o Mickey ao Marshall. E até se oferece para substituir o Mickey como descartável, né? E no filme as ações dela são completamente diferentes. Duas personagens que existem apenas no filme são a Dorothy e a Elfa. E falando sobre o Timon, que no livro se chama Berto ou Bertô, no livro o Bertô ele é um jogador bem-sucedido de Pogball. E por ter apostado contra ele que o Mickey perde tudo, né? No filme, a história é um pouco diferente, porque no filme, o Mickey e o Timon investiram em um negócio de macarrões e acabaram falindo, e por isso que eles estão devendo a agiotas. Também no filme, o Timon ele vende cartuchos de oxisopel não diluídos, que são usados em lança-chamas, e isso não existe no livro. Então, diferente do livro, onde as suspeitas de Bertô sobre o Mickey vêm da sua incapacidade de salvá-lo da órbita, no filme, o Timo deixa o Mickey morto, deixa o Mickey para morrer lá no buraco, né? Cara a cara. Então, é uma atitude muito mais fria. Assim, a personalidade desse personagem no filme é bem diferente do livro. O Marshall, no livro, ele é um líder competente. Ele se aproxima muito da postura de um militar, porque ele é calculista, pragmático e é focado em manter a ordem na colônia. Ele não é simpático, mas a postura dele faz sentido dentro da história. No filme, o Marshall ele é caricato, egocêntrico. Ele é sempre seguido por uma equipe de filmagem, como se estivesse filmando seu próprio reality show. Ele descaradamente faz muita propaganda sobre essa expedição e faz um culto à personalidade muito forte, lembrando muito a figura do Trump. O Marshall é obcecado com o projeto de criar uma raça superior lá no Niflheim, algo que não existe no livro. Então, no filme, o Marshall ele é um religioso puritano, tanto é que ele chega até a proibir sexo na nave. E ele chega a ponto de apagar, né, o tijolo reserva do Mickey, que no livro é apenas uma ameaça. Mas eu fiquei na dúvida, por que é usado literalmente um tijolo? Enfim, não sei. Escolhas. Talvez a maior mudança sobre o Marshall é que no livro ele sobrevive, continuando como uma figura de autoridade. E no filme ele morre de uma maneira bem dramática, né? E todas querem o Mickey, né? No filme, a Nasha e o Mickey dormem juntos pouco tempo depois deles se conhecerem, né? Eles têm uma conexão imediata. Depois temos a Kai, que enfaixa, né, o Mickey e deixa claro que também quer dormir com ele. E o filme vai mais longe, porque tem uma cena de homenagem entre Nasha, Mickey 7 e Mickey 8. E essa cena, eu confesso que ela é um pouco esquisita. E me deixou desconfortável. Falando sobre o final, no livro, o Mickey 7 consegue enganar o Marshall, faz um acordo de não agressão com os rastejadores, mas não acontece isso por meio de um dispositivo de tradução, e sim porque os rastejadores aprendem a se comunicar com os humanos depois de investigar o Mickey 6, e usam esse conhecimento para estabelecer uma conexão. A bioimpressora continua lá,
e ela nunca é destruída. Em nenhum momento no livro um bebê rastejador se infiltra na colônia humana, porque no livro os rastejadores têm uma consciência coletiva e eles não se importam tanto assim com a vida individual. No filme, o final é bem dramático. Eles conseguem se comunicar com os rastejadores, fazem um acordo, matam o Marshall e explodem a bioimpressora. Enfim, tudo, né, muito mais dramático e exagerado. Meus comentários finais. O cenário do filme é criativo, a trilha sonora é incrível. Eu quero destacar as atuações do Robert Pattinson, que são impressionantes. Eu nunca tinha visto o Pattinson ir para o lado da comédia e eu fui surpreendida positivamente. Como ele consegue modular a voz e as expressões. Sobre a atuação do Mark Ruffalo, eu vi umas pessoas que não gostaram porque acharam muito exagerado. E eu acho que a intenção era causar desconforto. Porque quando eu olhava para ele, eu conseguia enxergar o Trump. E até o Elon Musk, né, se eu for considerar a questão da colonização de outros planetas. E eu senti pelo personagem do Mark Ruffalo o mesmo que eu sinto pelo Trump e pelo Musk. Então, para mim, funcionou muito bem a atuação dele. No filme, existe uma mensagem anticapitalista sobre a descartabilidade no ambiente de trabalho, onde quando a empresa decide que você não é mais útil, ela simplesmente te demite e contrata outra pessoa para ficar no seu lugar. A luta de classes também aparece com muita sutileza, por exemplo, sempre que mostrava, né, os aposentos do Marshall e da esposa, eles comem comidas excêntricas, tudo é muito farto, enquanto as outras pessoas na nave comem ração nojenta e sem gosto. O fanatismo religioso do Marshall e a idolatria a políticos também aparecem com muito destaque no filme. Eu acho que esse é um bom filme para quem não conhece tanto de ficção científica ou para quem não está acostumado com esse tipo de gênero. Mas eu reconheço que eu fui com muita expectativa por causa de Parasita e isso prejudicou a minha experiência. O errado da minha parte foi, mas no frigir dos ovos, eu ainda considero Mickey 17 um bom filme que vale a pena ser assistido, mas alinhe suas expectativas antes. Não espere ver o próximo Parasita nesse filme, porque você não vai ver. Dito isso, eu considero um bom filme, eu acho que se você não viu, você deveria assistir. Sobre o livro, já tem resenha aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do filme e do livro, o que é que você achou desse vídeo, que eu vou gostar de saber a sua opinião. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tchau!